Boa noite. Esperar o pessoal entrar para mais uma live especial. Marlete. Vamos esperar as pessoas aí. Opa, Jossi. Gente, eu queria fazer um pedido a vocês. As perguntas estão maravilhosas. Vamos começar a curtir e a enviar para as pessoas. E eu já vou imediatamente aqui enviar. Jocilene vai enviar para os grupos e eu também já vou enviar para poder a gente já iniciar, assim que ele entrar, a gente já começar a falar. Lembrando vocês que nós temos essa live hoje e na quinta-feira, às 19h30, com uma reumatologista nova. Oi, Thalita, a doutora Camila, que ela é também da Amice, que vai fazer uma live com a gente com um tema que foi muito... Oi, Alineia, minha linda, que inclusive essa live foi a Alineia que nos levou a fazer, que é sobre esclerodermia. Gente, é um assunto que tem chamado a atenção muito, porque assim, tem muita gente confundindo o diagnóstico. Vocês viram que na live passada nós tivemos muita informação da... Deixa eu só ver aqui que Jocilene mandou. Oi, Jocileide. Deixa só... Vamos mandar aqui, gente. Só vou aguardar aqui, mandar nos grupos, que sou eu que envio. Pra gente... Ixi, gente, deixa eu baixar meu telefone, porque senão atrapalha a live. Pronto. Pronto, gente. Já baixei. E eu vou enviar aqui para que... É porque eu tinha botado no baixo, gente. Oi, Maria Teodoro também, gente. Foi ela que conseguiu mais esse junto com a Anice, mais uma profissional para a live de esclerodermia. Maria Teodoro, minha amiga querida, você acredita que hoje a lista já está quase pronta? Tanto que as pessoas estão interessadas. Eu só coloquei em pouquíssimos grupos. Você acredita? Eu ainda não coloquei nos grupos dos estados, mas as pessoas muito interessadas. Gente, vamos enviar, que eu vou só mandar aqui para... Deixa eu mandar aqui. Gente, esse outro telefone eu tô vendo aqui... Vocês sempre que forem falar, falem nesse número que eu sempre falo com vocês, porque eu quase não acompanho esse outro, mas não por outro motivo, gente, é porque é muita coisa. Bora ver aí. Vai ser muito importante essa live de hoje também, doutor. Olha, eu coloquei para vocês lá nos grupos, para seguirem o YouTube do doutor Alfredo. No YouTube dele, gente, vocês que estão aí, se tivesse o link para eu postar aqui, Maria Teodora, eu não sei como é, se você puder botar o link aí, eu fixo aí, porque ele tá postando nossas lives, gente. Quem não assistir a live aqui, vai ter acesso com ele. E é bem legal. Se vocês... Maria Teodora, vê se você consegue botar o link do YouTube do doutor Alfredo. Se eu tô terminar aqui. Que aí eu fixo, você coloca aí, eu fixo para vocês seguirem, gente. Tanto o Instagram dele... Boa noite, Iraci, como o YouTube dele, porque tem as lives, eu acho que conhecimento, gente, tem mostrado, nós temos tido um avanço muito grande, que eu tenho ficado muito feliz, sabe como? Com pessoas tirando dúvidas dos diagnósticos, pessoas se encontrando aqui nas lives com os temas, ouvir de vocês que fazem, é como se estivesse fazendo uma consulta. Isso me deixa extremamente, gente, feliz, sabia? Porque vamos aí entrar todo mundo para quando... Ah, tá. Pronto, gente, tá fixado aí. Vocês podem até, enquanto não começa a live, entrar aí no YouTube dele e seguir. Vamos mostrar nossa força para doutor
Alfredo, porque ele está postando nossas lives lá. Isso é muito bom para vocês terem até. Doutor Alfredo já entrou? Já mesmo. Logo que o senhor já entrou. Boa noite, Beth. Boa noite, doutor Alfredo. Tudo É, bem? Você está gostando de ver? Você entrou, já me. Jocilene já me avisou, ele já entrou, ele já mas tá entrou. tranquilo, não se preocupa não. Olha aí, doutor, eu fixei aqui seu YouTube, que eu tenho gostado demais. O pessoal, para seguir aí, estou pedindo a todo mundo que entrar, pode dar uma saidinha lá em seguida, ou então depois da live, gente, mas não perca, porque hoje mesmo uma pessoa disse para mim, ô Beth, ó, que eu mandei, eu botei no grupo, e a pessoa disse para mim, ô Beth, só tenho que agradecer, porque eu estava com uma dúvida danada e assisti a live lá nele. Eu digo, olha aí as Ah, informações. valeu, Doutor Alfredo, obrigado, Beth. um prazer imenso, mais uma vez. Eu sei que esse assunto, doutor Alfredo, eu estou muito curiosa, porque as pessoas também ficaram. Eu já fico com medo do mês de fevereiro e mês de maio, porque as pessoas mudam muito a verdadeira história da fibromialgia e só querem falar sobre direitos e leis e não se preocupa em si com o conhecimento e com a doença. Eu não faço essa linha. Realmente É, eu me preocupo muito com o conhecimento, como você viver. Nós tivemos depoimentos tão bonitos de pessoas que mudaram qualidade de vida e se encontraram. Então, fique à vontade, a live é sua, doutor Alfredo. obrigado, Beth, aí, pelas palavras. Começar o ano com o pé direito, né? Feliz 2025 aí para todo mundo. Eu acho que sim, podemos fazer uma introdução, né, do tema, e aí Se depois você apresentar faz primeiro, doutor Alfredo, está isso. chegando muita Para gente quem não nova, tá conhece, bom? né? É. E depois a gente faz responde aí o que for possível das perguntas que você sempre tem, né? Então, meu nome é Alfredo, sou médico clínico e reumatologista aqui em Goiânia, Goiás, e estou aqui atendendo os pacientes, trabalhando e parceiro aí da BED no que for possível, né? Para ajudar a informação do pessoal. Mas eu acho que é mais nessa linha mesmo, Beth, de informação sobre a doença, né? Exatamente, Porque a gente vive doutor. hoje um problema muito grande que a gente já conversou, que é as pessoas às vezes querem se aproveitar do problema. Do Isso é ruim. problema. Isso é ruim, Exatamente. principalmente para quem tem a fibromialgia de verdade, né? Quem sofre com esse problema. Quem mais é prejudicado, vamos dizer assim, pelas pessoas que aproveitam dessa situação são os pacientes que querem melhorar, né? Então é isso que a De gente vai todas as conversar aqui cidades, hoje. doutor. Como é De que é? todas as cidades, doutor, é o que tem mais tido, porque, assim, na verdade, eu queria que se trouxesse, que a gente, o que eu vejo nas suas lives, nas lives dos profissionais que a gente faz, é trazendo conhecimento, trazendo como você conviver. Porque, de repente, a gente vê, doutor Alfredo, pessoas com diagnóstico, eu estava vendo na live passada, uma pessoa deu negativo do lúpus, mas a médica disse que ela tinha, já passou a medicação, e aí ela, através das lives, teve a informação que não, que ela primeiro se deu negativo, que não tem caso de dar não reagente no lúpus e ser lúpus, entendeu? E mil outras pessoas. Nós estamos com uma pessoa, doutor, que fez quase 12 anos de tratamento com o lúpus e ela tem esclerodermia, entendeu? Então, assim, então, eu acho que o conhecimento é o mais importante, é trazer conhecimento, é trazer qualidade de vida. Eu vejo todos os profissionais falando muito sobre isso, eu fico muito feliz, porque eu compacto 100% da sua maneira de ser, doutor Alfredo. Obrigado, Beth. Estamos aí para ajudar, né? Quanto ao tema, né, dessa pergunta, né? Tenho fibromialgia, né? Como encarar essa situação? Eu acho que a primeira coisa aqui a gente já pulou aquela parte do diagnóstico. A gente já conversou, vários outros colegas já falaram aqui da importância de fazer o diagnóstico correto, porque tem muito diagnóstico errado. Muito diagnóstico errado. E não é que não tem, então, fibromialgia não tem nada. Não, você, às vezes tem espondilite anquilosante, uma artrite reumatoide, um lúpus, uma esclerodermia, artrose, enfim.
Importância é fazer o diagnóstico correto. Isso a gente já passou dessa fase, vamos dizer assim, para essa live, né? Agora, ok, você tem o diagnóstico correto, seu diagnóstico foi correto, de preferência, feito por um reumatologista. Por quê? Só relembrando isso aqui, né? Porque na medicina a gente tem o que chama de diagnósticos diferenciais, que é assim, os seus sinais e sintomas parecem com tal doença, mas parecem com outra, com outra, com outra e com outra. Isso, para eu saber qual que é qual, eu preciso, às vezes, da clínica, do exame físico, da conversa, da consulta, eu preciso de exame de laboratório, às vezes de exame de imagem, às vezes não. E quem é mais capacitado para fazer esse raciocínio é o reumatologista. Bom, então beleza, você já tem o diagnóstico. O diagnóstico correto foi feito de fibromialgia. Como encarar a situação, né? Que é o tema da live. Eu acho que a primeira coisa, Pet, é a pessoa querer melhorar. Assim, parece meio bobo falar, né? Mas não é. A gente que lida com isso o dia inteiro, você que já lida com muitos pacientes, você tem fibromialgia, você sabe que não é. Como assim não é a primeira coisa? Muitas das vezes não é. Muitas das vezes a pessoa ela quer o benefício daquele problema. Quando ela já começa assim, já é uma atitude errada. É uma atitude que não vai conseguir, ela não vai conseguir fazer o que ela precisa. Por quê? Porque a fibromialgia, uma das coisas que mais traz resultado, não é remédio, é exercício físico, é a sua mudança de estilo de vida. Porque o exercício físico ele vai ajudar na modulação da sua percepção dolorosa aqui no sistema nervoso central, no seu cérebro. É o que mais ajuda, mais que remédio. Então, assim, a ideia de que eu tenho problema e quero melhorar. Se eu vou ter direito a algum benefício, a alguma outra coisa, isso aí é secundário, depois. Primeira coisa, eu quero melhorar. Né? E, infelizmente, até Que é o por que não esse está. tanto de Doutor diagnóstico errado Alfredo, que a gente tem, a né? coisa está É, tão rápida que a pessoa é, já entra no reumatologista por ser um exame, por ser uma doença que não tem o exame, que vocês têm que. É um exame clínico, ela é, quer sair com um laudo na mão, e ela, exato. com esse laudo, ela já quer automaticamente fazer, Fazer todos os tipo, usar exato, esse não é laudo. assim. Até porque para fazer esse diagnóstico diferencial, às vezes vai precisar de um tempo da gente usando algumas medicações, observando, pedir alguns exames para avaliar. Por quê? Para fibromialgia, a gente não tem exame. Mas para os diagnósticos diferenciais, que eu já citei aqui, espondilite, artrite reumatoide, artrite psoriásica, a gente tem alguns exames que ajudam. Então, os exames, o paciente com suspeita de fibromialgia, é para excluir outras causas. Inclusive, isso é um problema grave que está acontecendo também, que eu já vi o Vitor falar isso para você aqui, de algum exame, né? Que o pessoal às vezes espera, esse exame é da fibromialgia. Não vou citar o nome do exame em si, mas enfim. Não existe isso, gente. Não existe exame que dê diagnóstico de fibromialgia. Não existe. Ele pode ver o calor do corpo, ele pode ver sua aura, ele pode ver qualquer coisa, mas ele não dá o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, com o médico de preferência, não é obrigado mais, porque esses critérios mudaram, mas de preferência fazendo diagnóstico diferencial, excluindo outras doenças. E para excluir, às vezes ele tem que lançar mão de alguns exames. Então, assim, eu acho que a primeira ideia, como reagir, é querer melhorar. Depois você vai atrás, benefícios e coisas do tipo. Mas a primeira ideia é eu quero melhorar. O que eu preciso fazer? Aí você vai começar, às vezes, remédio, às vezes mais atividade física, às vezes os dois. Muitas das vezes, é igual eu falei aqui, né, na live com você, esse paciente, às vezes no primeiro momento não, às vezes sim, vai depender muito do caso, ele precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico junto também. Por quê? Porque a fibromialgia ela é prima irmã, vamos dizer assim, ela é alma gêmea, ela é gêmea siamesa dos transtornos do humor psiquiátricos. Quais são os mais comuns? Ansiedade, depressão, bipolaridade, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, isso tudo às vezes anda junto, insônia,
né? O paciente tem muita insônia, às vezes a insônia vem primeiro. Então, assim, a ideia que eu queria trazer para cá, com esse tema, é essa. Assim, a primeira ideia que você tem que ter é quero melhorar. O que eu preciso fazer? Exatamente. Preciso tomar remédio, preciso acompanhar. Depois, você pode conseguir seus benefícios. Hoje a gente vê uma inversão, Beth. A gente vê uma inversão. Em muitos dos casos, o paciente não tem o diagnóstico. Né? Exatamente. E aí prejudica quem tem. Porque aí essas pessoas que realmente têm o problema, elas ficam marginalizadas, e aí tem toda a dificuldade e tal, porque assim, hoje a gente vive uma epidemia de fibromialgia, mas que é porque tem muito diagnóstico errado. Não, assim, é uma doença prevalente? É. Mas tá demais, os diagnósticos estão demais, então isso tem alguma coisa errada. E não é incomum, no diagnóstico do reumato, a gente refazer esse diagnóstico. Chega lá com fibromialgia, espondilite anquilosante. Lembrar que não são doenças excludentes. O paciente pode ter as duas coisas, né? Algumas vezes tem. Mas muitas das vezes, o que ele está mal não é da fibromialgia, é da espondilite, né? Então, assim, é isso. A minha ideia que eu tinha para trazer é essa. Eu acho que se você quiser complementar, ou se já quiser ir para as suas perguntas, que você Eu sempre vou para tem as do perguntas, mas, pessoal. doutor Alfredo, isso é tão importante. Tem reumatologista que já disse, a doutora Joelma, e até nós vamos passar agora um mês, eu acho que uns 2 meses, sem doutor Vitor. Doutor Vitor vai ser pai. E aí, eu tenho falado com ele, conversado, mas ele me pediu esse tempo. Eu digo, claro, Sim. doutor Vitor, com certeza. Eu sei o quanto é importante. Até brinquei com ele, porque também eu vou ser vó. Minha filha está grávida. Exatamente. E aí a gente sabe o quanto é importante, né? Doutor, e uma das coisas, doutor Alfredo, que a gente sente é exatamente isso, que tiram, por exemplo, você vê com esse tema da sua live, eu fiquei muito feliz, porque aí eu vi pessoas dando soluções, não só buscando grupos que estavam sem muita participação, falando, questionando das mudanças de vida que tiveram e que sentiram uma melhora muito grande. Então, isso achei muito bom, porque normalmente, hoje eu tive 2 telefonemas, que às vezes até como eu tenho um tom de voz estridente e forte, as pessoas pensam que eu estou zangada, mas tem hora que eu estou mesmo, porque assim, Beth, eu preciso do laudo, que a médica me deu o laudo, eu já posso tirar a carteira. Que carteira? Tem a lei na sua cidade. Tá tudo errado, entendeu? As ideias estão todas erradas. Não, tem aí a lei na sua cidade. Melhora, aí ela não entende por quê. O foco dela tá na carteira. Na o que eu preciso carteira. fazer? Eu disse, o que a sua cidade tem? Entendeu? De procurar. E eu sei, doutor Alfredo, o quanto funcionou na minha vida. Quando eu tive uma sorte, quando eu tive o diagnóstico em 2015, foi num momento bem difícil, assim, e que eu fiquei de licença, o INSS me colocou de licença por acidente de trabalho, como enxaqueca crônica, porque eu estava mesmo sem suportar de dor. E quando veio o diagnóstico da fibromialgia, eu fui num reumatologista que já estava se aposentando, ele até faleceu esse ano, e era que eu conhecia como referência do meu tio, que era médico da família, e eu fui nele. Ele foi muito legal. Ele disse, olha, eu vou pesquisar quem é uma reumatologista que eu vou lhe passar e vou ficar com você enquanto você encontra esse outro médico. Porque você precisa mesmo encontrar um médico que se dedique. Eu já estou aposentando minha filha, não seria doutor. E ele mesmo disse, ele não me cobrou atividade física, ele faça se você quiser, se der vontade. Ele me deixou até com mais depressão nesse sentido, porque eu estava perturbada. Quando eu encontrei a doutora Joelma, aí pronto, ela já me pediu atividade, foi quando eu comecei a correr, foi quando eu comecei a encontrar razão, e aí eu entrei nessa história da luta, mas sempre com esse pensamento.
eu sou muito grata à pandemia, doutor Alfredo. Porque se não tivesse tido a pandemia, eu não tinha começado com as lives em 2020. Uhum. Nós somos o único Instagram que desde 2020 nós fazemos lives. Todos os meses. Então, assim, para mim foi a melhor, porque deu muito conhecimento, muito esclarecimento. Então, eu sou muito grata nesse sentido da gente ter e da gente ver o interesse. Outro dia, um médico de Sergipe disse para mim: olha, assisti uma live do doutor Alfredo, reumatologista. Eu disse: ah, foi. Ele disse: foi a pedido de uma paciente. Eu disse: Entendi. eu disse, sério, ele disse, Beth, eu me emocionei quando ela me chamou e disse, doutor, assiste o doutor Alfredo nessa live e tal, que era um assunto que ela estava... Ele disse, eu fiquei assim, impressionado a importância das lives. E eu valorizo demais mesmo. Até dizem assim, ah, mas você protege muito o fibromialgia Nordeste do Brasil. Hoje, gente, eu vou proteger o quê? É, você que É criou, ele né? mesmo. Tá É certo. ele mesmo. Doutor, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é um comentário que você já falou aí sobre estilo de vida de uma pessoa que ele chegou no grupo agora, o Osplando, e ele me fez um comentário que eu gostei muito mesmo. Ele botou que mora em Caetité, Bahia, tem fibromialgia aos 20 anos, morava na cidade e hoje ele reside no campo. Então, ele tem animais, gado, galinha, cachorro, gato. Então, deve ser dos meus com cachorro, né? É, Também tenho também um pequeno plantio. Percebi que viver aqui eu sinto melhor. A pergunta é a seguinte: temos uma doença que não tem cura. Portanto, gostaria de saber, doutor, qual o melhor estilo de vida para pessoas que têm a doença. Eu achei isso sei. bem legal, doutor. A primeira questão é a seguinte: homem com fibromialgia tem que rever esse diagnóstico, assim, sabe, Beth? Homem é muito raro. Existe, tem homem com fibromialgia, mas se eu fosse ele, eu iria num segundo, num terceiro reumatologista para fazer uma avaliação melhor se realmente é fibromialgia. Homem com fibromialgia é muito improvável. Acontece em alguns casos, mas é muito improvável. Normalmente, essa pessoa, quando chega para nós, esse homem, ele tem alguma artrite e não descobriu. Espondilite anquilosante, artrite reumatoide, enfim. Essa primeira dica assim, para ele, eu reveria esse diagnóstico, tá? Tomaria cuidado com esse diagnóstico, porque o homem é muito improvável. E na maioria das vezes, o diagnóstico em homem de fibromialgia está equivocado. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas ok, tendo mesmo a fibromialgia, qual é o melhor estilo de vida? Você tem que ter um estilo de vida ativo. O que significa isso? Você precisa fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 1 hora nesses 3 dias. Você pode começar com o que for possível. Ah, eu quero fazer nada, mas o que dá para fazer uma caminhada. Então começa. Se você puder fazer caminhada, academia, não sei o que, natação, pode. Ah, no início vai doer mais mesmo. Aí você tem que ter um acompanhamento com o seu médico, para ele ir ajustando as medicações, e aí depois você vai melhorando essa questão da dor. Mas tem que ter uma vida ativa. A questão do campo, que ele tocou aí, isso é uma coisa interessante. Como a gente falou que a maioria dos pacientes com fibromialgia eles vão ter algum problema, alguma doença psiquiátrica de base, e aqui quando a gente fala psiquiátrico, não é doido não, é ansiedade, depressão, bipolar, essas doenças do humor que a gente chama da psiquiatria. A vida no campo, na natureza, sabidamente ela melhora essas doenças psiquiátricas. Então, essa questão, se a pessoa puder, né, tiver esse acesso à natureza, melhor ainda. Né? Mas o primordial é fazer exercício físico. O ideal, Beth, todo dia. Ideal todo dia, 1 hora ou mais. Né? Mas começa com 2 dias na semana, 1 hora, e vai gradualmente, né? Quais exercícios?
Essa é uma coisa interessante. Vai depender da sua idade, vai depender das suas comorbidades, vai depender se você tem outra patologia associada ou não. Vai depender da sua logística, né? Onde você mora, como é que você faz. Mas assim, começa pelo que é mais simples para você, uma caminhada. Se for a natação, você tem piscina em casa, você gosta, comece pela natação. Se for bicicleta, comece pela bicicleta. Você precisa começar a se movimentar. Porque o exercício físico regular, seja ele qual tipo for, é de força, de resistência, aeróbico, ele começa a modular os neurotransmissores dentro da sua cabeça, que é o que fica alterado quando você tem fibromialgia e faz você sentir mais dor. E esse exercício, ele atua de duas maneiras diferentes nesses neurotransmissores. Maneiras que, às vezes, os remédios não conseguem sozinho. Então, o exercício é o melhor. Qual que é o problema? Fazer exercício, e eu falo por conta própria, eu era sedentário até recentemente, comecei, que eu sei que precisa, mas é difícil, né? Estou fazendo funcional, 2, 3 vezes por semana, caminhada. É porque mexe com hábito, né, Beth? Tudo que mexe com o hábito da gente é muito mais difícil, é muito mais fácil você tomar o remédio e tá tudo certo. Mas para fibromialgia isso não resolve. Por isso que é tão difícil tratar também. Porque está intimamente ligada aos seus hábitos. Se você não muda os hábitos, exercício físico contínuo, tal, se puder ter acesso à natureza, melhor ainda, você não vai melhorar. Só com remédio não vai melhorar. Como eu brinco, né? Uma tapeação. Você trata alguma coisa ali de sintoma por um tempo, mas se o paciente ele não se comprometer, que aí vem a nossa proposta da live. Eu tenho um problema, o que eu tenho que fazer? Olha, você tem que fazer, por exemplo, a pessoa infartou. Isso aí todo mundo entende. Infartou, o colesterol está alto, o que ela vai fazer? Ela vai ficar doida, ela quer diminuir o colesterol, ela quer diminuir o diabetes, ela quer fazer tudo disso, porque é mais fácil para ela entender. Agora, a fibromialgia, parece que as pessoas têm mais dificuldade de entender isso. Tem que mudar os hábitos, não tem jeito. E tem mesmo. Hoje eu estava, aqui em Teresina, está na época de chuva. Então eu estava tendo dificuldade de correr. Então eu voltei, coisa que eu detesto é acordar cedo para fazer atividade física, mas eu estou correndo de manhã. Mas também eu tenho um compromisso com uma amiga que a gente caminha junto, e que foi por minha causa, eu fui uma grande incentivadora dela. Aí ela, e agora de tarde, eu digo, minha amiga é amiga, vamos fazer mais os Vamos seus fazer 5 também. quilômetros agora à tarde. Então, eu fiz de novo. E eu amo, doutor. E foi uma coisa assim que me faz muito bem, me Eu não levanta gosto nesse não, Beth, momento. mas eu faço o que eu preciso fazer, entendeu? É aquela história, né? Assim, é difícil, porque hábito é difícil a gente mudar. Mas é aquela coisa, quem faz o que gosta é criança, né? Adulto tem que fazer o que precisa fazer, né? Às vezes a gente precisa fazer, não tem jeito, né? Desde dezembro, eu até ontem falei eu tive terapia com a psicóloga, eu falei para ela que desde dezembro, que do dia 24 em especial, que eu perdi meu primo, que eu nunca mais consegui a voltar à minha atividade física normal e eu não consigo sair de não entender o porquê. Somente tem um irmão dele que é muito ligado a mim, e eu amo de paixão também. Então, assim, eu termino ainda, para mim ainda está um luto muito forte. E eu não tinha coragem de dizer isso para as pessoas. E aí, ontem, eu falando para a psicóloga, eu falei, eu estou sentindo que na corrida. Então, assim, ultimamente eu tenho me permitido estar correndo, me dá vontade de chorar, eu choro e eu sinto, entendeu? E eu levo, e a atividade física eu acho fundamental, doutor. Não tem outra explicação. E eu tenho um reumatologista, doutor Alfredo, que disse uma vez que quando o paciente diz que não consegue fazer atividade física e se nega a querer fazer, o diagnóstico não é só fibromialgia. Pode ir atrás que tem outros. Exato, isso é uma coisa interessante. Porque às vezes, se ele tem uma artrite, por exemplo,
e o diagnóstico não foi feito, às vezes não tem jeito dele fazer mesmo, porque o joelho dele está desse tamanho, né, inchado e tal, isso tem que ser revisto. Por isso que a gente sempre bate na tecla do diagnóstico. Outra coisa, às vezes ele não tem artrite, mas ele tem uma depressão tão grave que ele não consegue fazer exercício. E aí, aqueles antidepressivos mais simples que a gente usa para fibro, não vai resolver. É o caso que precisa do psiquiatra estar junto com a gente, para tirar ele dessa fase aguda, mais grave da depressão, para ele conseguir fazer o básico ali. Então, assim, por isso que a gente sempre bate na tecla do diagnóstico, vai diminuir isso muito, Beth, se um dia a gente realmente conseguir chegar num exame realmente que funcione, né? Que ajude, porque aí diminui muito o diagnóstico errado. Como a gente não tem um exame que bate o martelo, só que exclui outras coisas, é muito terra de ninguém, tá essa bagunça, né? Cuidado tem um exame que faz o diagnóstico de fibromialgia. Não existe isso. Eu já vi fazer esses anúncios no Instagram, inclusive orientando que com esse exame consegue afastar pelo INSS. Olha aí para você ver, já começa tudo errado, né? As ideias E tudo aí, errado. Não é ter o esse exame, diagnóstico, doutor, não é melhorar. Então, assim, não existe, gente. Não existe exame que defina. investe, ele já foi até mais caro, mas é É muito um exame dinheiro. caro, é um exame E a caro. pessoa vai para. E eu sempre bati de frente. Teve até um médico que veio, olha, eu queria fazer uma live com você. Eu digo, comigo não, porque eu não defendo essa teoria. Mas esse exame, eu digo, não adianta. Aí tem. A que ponto chegou? Uma pessoa fibromialgia, eu tirei do grupo, eu excluí ela do nosso grupo, não aceitei mais a participação dela, porque ela fez, levou muita gente para fazer, e ela dizia que o INSS aceitou o exame. E o INSS Isso não aí, não aceita. aceita, não aceita. Isso aí, Não aceita. Então, eu assim, recebo de vez em quando, diminuiu, mas eu recebia, assim, vai perguntar, por que você fez esse exame? Não, porque o doutor fulano falou que dava o diagnóstico e o INSS ia aceitar. Não aceita, não aceita, porque ele não dá. Os exames que a gente pede para fibromialgia é para excluir outras doenças. É exame de sangue, de imagem, a gente pede realmente, mas é das articulações. Não é esse que vê calor no corpo, não. Isso aí, assim, realmente, para definir o diagnóstico da fibromialgia, é clínico, com exclusão, muitas das vezes, de outras outras doenças, doenças. né? Inclusive, doutor, se eu ver isso como uma questão tão que as pessoas terminam achando que vão fazer esse exame que vai ter, e aí volta. Não, o exame eu não vou nem comentar, Não porque esse é exame bom não existe. falar, senão, Não vou depois falar, porque já levanta a teoria é, das pessoas quererem fazer. é, Inclusive, doutor Alfredo, aí entra a minha classe, advogado, que para mim é a maior negatividade que existe dentro da tem o fibromialgia. pessoal também Não, que agora não tem ajuda advogado que também, se né? determina fibromiálgico, é, se determina fibromiálgico e aí diz, eu consegui. Gente, para que vocês querem um exame que tenha o diagnóstico da fibromialgia e que o INSS não lhe dá benefício e nem aposentadoria por nenhum CID de nenhuma doença e nem por deficiência, dá por incapacitação. Cidade, É exato. incapacitação. E eu não estou com ele aqui agora, mas eu sempre estou com ele aqui próximo, que é da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que considera a incapacitação, e não é incapacitação de você se achar incapaz, não, gente. Não é Naquele assim. momento, olha, Exatamente. você sabe, doutor, que eu já pensei muito assim, porque tem pessoas que publicam com uma facilidade tão grande, dizendo, olha, leis criam... O cordão do girassol não é uma lei de preferência, doutor. É para facilitar o atendimento. Eu tenho uma lei pelo Senado, até ganhamos os parabéns, porque diz que nós fomos os únicos que fizemos certos. Então, sim, mas não é
O cordão do girassol não é de preferência, ele é para facilitar o atendimento entre o atendente e a pessoa que chega. É a mesma coisa, outra coisa que eu tomei pavura, como se diz, é essa história de doenças raras, doenças invisíveis. Gente, falar mais do que se está falando em fibromialgia não está mais invisível, não. Fibromialgia nunca teve tanto em evidência. Não, mas eu acho que o pessoal fala invisível porque não tem o exame. Não, doutor. A invisível, eu vou já lhe fazer uma pergunta aqui, aí o senhor vai dizer por que eu estou falando isso. Ou o médico, ou vocês dizem que a gente quer usar. Eu estou dizendo que eu também sou fibromialgia. Ok, temos muitas reclamações por parte de nós fibromiálgicos, achando que não somos entendidos por familiares e médicos. Como fazer para mudar essa situação? Somos os responsáveis por isso? A gente, às vezes, entra no médico, doutor, eu chego para você e eu dificulto minha consulta. Sim. Tem isso também, tem isso, exato. Eu chego para minha família e eu dificulto, eu me vitimizo, eu não quero. É isso que eu quero falar em relação à fibromialgia. Eu não estou falando, gente, oculta ou invisível, eu estou falando no sentido do que é publicado, entre aspas, que é a vitimização, que foi maltratado, é isso que eu estou falando. Nós não somos vítimas de ninguém, nós temos que ter conhecimento para poder a família nos entender, buscar tratamento para a família nos entender e para vocês médicos conseguirem falar com a gente, doutor. Exato. Eu acho que a postura, né, do paciente vai muito da que a gente está conversando aqui, da como ele vai se portar diante do problema, né? A gente, reumata, a gente lida com muito paciente grave, né? Sim, paciente deformado, paciente está perdendo o rim, paciente que você falou, um caso de esclerodermia, um caso grave, envolvimento de órgãos internos, pulmão, pé. Então, assim, todos os pacientes praticamente que a gente atende são mais graves, tirando um ou outro caso, que são problemas mais simples. E a forma como o paciente lida com esse problema ajuda ele e ajuda o tratamento. E o que a gente vê às vezes, que pode ser essa queixa aí da pergunta, é o modo como o paciente está lidando com o problema, né? De fato, o que você falou aí da vitimização, isso acontece. E quando isso acontece, mas não é só com a fibro, tem outras doenças também. Mas na fibro, realmente, a gente vê um índice maior. Quando isso está presente, essa postura da vitimização do paciente, isso dificulta, assim, o tratamento. Porque começa que ele, às vezes, não vai tomar as atitudes que tem que tomar. Por exemplo, o exercício físico, que é difícil, é ruim, é contra o seu hábito da maioria das pessoas. Então, eu acho que tem que olhar primeiro como está lidando com a situação. Se olhar como vítima, como coitado, que não vai conseguir melhorar, não é o caminho, não é o melhor caminho. E às vezes o problema está aí, né? Às vezes o problema está aí. Eu tenho pacientes que têm fibromialgia e também não reclamam de dor há muito tempo. Ah, Alfredo, é a maioria? Não é a maioria. A maioria é o seguinte, Beth, vai ter melhora, vai ter umas dorzinhas residuais de vez em quando, mas ela perde, ela não tem mais aquela incapacidade, aquela dores difusas incapaz, que não deixa ela fazer nada. Esse é o que a gente quer. Também depende de como que é vendido, né? Como que é falado isso para o paciente. Porque assim, não, você vai curar todas as suas dores, vai tirar, igual apagar a luz aqui, acabou. Não é assim que funciona, o negócio é devagar, né? Aquela esmola demais, o santo desconfia, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Doutor, outra pessoa falou isso aqui, ó, tenho fibromialgia há muitos anos, isso fez uma transformação sempre em minha vida. Sempre tive uma saúde fragilizada. Como isso afetou muito meu psicológico, estou passando na psicóloga, minha pergunta é,
quais os caminhos que devemos buscar. Esqueci de falar que piorou muito depois do chikungunya, também tem o tendinite e bursite. Eu estou vendo muita gente, doutor, com fibromialgia e bursite, tendinite e confundindo tudo. A questão da chikungunya aí seria interessante reavaliar, por quê? Porque às vezes ela está tendo o que a gente chama de chikungunya crônica, ou artrite pós-chikungunya. Ela tem o quadro de fibromialgia antes, adquire a chikungunya, tem aquela fase aguda de febre, dor no corpo, muita dor, e vai melhorando, só que ainda fica um residual nas articulações. Então, às vezes, essas dores podem ter piorado após a chikungunya, porque ela ainda está com uma chikungunya crônica, que a gente fala. E tem que tomar remédio para isso, que não são os mesmos da fibromialgia. Então, isso tem que ser doutor, o chikungunya ele pode permanecer mais tempo? Pode cronificar. 30% das pacientes que têm chikungunya, Beth, pode ficar mais de 3 meses. Pode ficar anos, inclusive. E a chikungunya, ela é como se fosse uma artrite reumatoide. Ela tem dor nas todas as articulações imagináveis da pessoa. E às vezes o paciente, ele fica, tá? Ele vai ficar um tempo, meses antes. Não é igual a dengue. A dengue tem lá a fase aguda, subaguda e acabou. Ou eu brinco, né? A dengue ou você fica bom rápido, ou você fica muito grave rápido. Chikungunya não. A chikungunya você tem a fase aguda, subaguda e crônica. Então tem paciente que fica anos tratando. Anos. Então, assim, às vezes essa paciente aí, ela tá com chikungunya crônica também. E aí tem que fazer um exame de sangue, que é a sorologia, IgM, IgG, e consegue ver pelos títulos dessas monoglobulinas se ainda está presente ou não. Aí precisa ser avaliado e às vezes tem que tratar. O chikungunya a gente fizemos várias lives e sempre tem muita curiosidade em relação a isso, né, doutor? E aí no Nordeste tem bastante, né? Hoje a gente já está muito, né? Aqui em Goiás, 2000, acho que foi 22 ou 21, teve um surto assim absurdo. Eu nunca tinha visto tanto caso de chikungunya crônica na minha vida, porque assim, se as crônicas aumentaram, que são 30%, imagina o agudo, né? E aí ano passado teve, 23 teve também, 24, esse ano vai ter de novo, porque é nessa época de agora, que tem muita dengue, chikungunya, aí os pacientes chegam pra gente lá para maio, junho, fala, doutor, eu tive chikungunya em janeiro e nunca mais melhorei. Aí você vai ver, ele tá com a chikungunya crônica até hoje. Mas qual que é a vantagem? A chikungunya, você cura ela, então você resolve o problema. É diferente de uma fibromialgia, de uma artrite reumatoide, né? Doutor, a pessoa perguntou se a artrite reumatoide tem alguma coisa com a lúpus e a fibromialgia? Então, não tem relação causal, não. Um tem, não causa o outro, nem vice-versa. O que acontece é o seguinte, tem paciente que tem artrite reumatoide e fibromialgia. Tem lúpus e fibromialgia. Às vezes ele tem lúpus, artrite reumatoide e fibromialgia. Tem uma entidade na reumática que chama lúpus. É um pouco de artrite e um pouco de lúpus. Isso acontece, as doenças reumatológicas, como são autoimunes, né? Elas às vezes se misturam. E tem paciente que tem mais de uma, tá? É uma loucura, assim. Tratar não é fácil, o paciente tem alguns problemas, né? Mas tem que levar, a gente consegue ter um controle bom, né? Mas assim, não tem relação causal, nenhuma uma causa a outra. O que acontece é uma correlação. Às vezes, quem tem uma tem a outra. Por exemplo, eu tenho artrite reumatoide, às vezes tem mais chance de ter fibromialgia, né? Isso às vezes acontece. Mas assim, não fica pensando assim, eu tenho artrite reumatoide, eu vou ter fibromialgia. Não tem essa relação causal. Esse vínculo não, né? Aqui tem até uma pessoa que ela falou assim, tenho fibromialgia e artrite reumatoide pós-chikungunya. Uma infecção viral ou bacteriana pode ativar também as crises de dores ocasionadas pela fibra e pela artrite? Pela artrite, sim. E às vezes isso acontece também. Eu tenho paciente
que teve a chikungunya e não melhorava. Aí a gente pensou, a chikungunya é crônica. Aí pedimos alguns exames, não era chikungunya crônica, já tinha curado. Ela desenvolveu uma artrite reumatoide. Qualquer infecção viral, né, ela pode ativar algumas doenças reumatológicas, imunológicas. A fibromialgia não tem um cunho imunológico, ela não é uma doença autoimune, né? Mas se você piora a doença autoimune, por exemplo, piora a artrite reumatoide dela, até que se prove ao contrário, as dores é porque a artrite reumatoide piorou. Então eu focaria em tratar melhor a artrite reumatoide. Se eu tratei melhor a artrite reumatoide, a doença está em remissão, não está em atividade de doença, o paciente, do ponto de vista da artrite reumatoide, está bem e tem as dores da fibromialgia, sim, ela pode ter sido ativada pela infecção viral e tal. Isso pode acontecer, sim. Doutor, eu estou vendo uma reclamação muito grande, assim, além da fibromialgia, eu tenho diabetes, pressão alta, como fazer para ter qualidade de vida? Então, assim, é como se a gente achasse que não tinha, eu já tenho fibromialgia, então eu não vou ter mais outra doença. Não E tem aí, nada a ver. Exatamente. E aí as pessoas ficam extremamente... Não escolhe, viu? Não escolhe. Assim, nesse caso é fácil. Por exemplo, o exercício físico regular vai melhorar os 3, e muito. Melhora a questão da pressão, que você perde peso, você controla. Mesmo se você for um paciente magro e for hipertenso, é bom para o seu coração você fazer exercício. Para o diabetes nem se fala, exercício é remédio. E para a fibromialgia é excelente, né? Exercício é excelente. O exercício ele é tão bom para fibro quanto para diabetes. Exercício físico para diabetes é excelente. Qual? Que dá para fazer para começar, né? Porque às vezes a gente bota muito limite na cabeça das pessoas e elas não começam. Senão começa com a musculação, porque a musculação é o melhor para diabetes. É o melhor mesmo. Mas assim, calma, a pessoa não faz nada. Você já vai começar na musculação? Começa com a caminhada, depois um pilates, depois uma bicicleta, depois musculação de vez em quando. Eu quero ir pro CrossFit. Vai, meu filho. Você pode fazer qualquer coisa, você não ficando parado, entendeu? E eu me lembro, doutor, que em 2020, quando a gente começou as lives lá em 2020, eu fui convidada, porque você observa, a gente faz sobre todos os temas, a gente não faz só sobre só uma colocação aqui que a pessoa colocou, hidroginástica. Isso é interessante. Assim, vamos lá. Hidroginástica, gente, é um exercício, se for muito inicial, para um paciente, por exemplo, paciente igual a Beth. Vamos pegar a Beth de exemplo. A Beth, ela consegue fazer mais que a hidroginástica. Então, consigo, assim, hidroginástica, até porque eu não gosto de água de hidroginástica. Então, comigo não funciona. Tem que ser para um paciente muito debilitado. Muito. Um paciente muito idoso, octogenário, 88 anos, paciente muito artrose, aí a gente começa pela água. Mas eu não gosto assim, faz hidroginástica, porque às vezes o paciente acostuma com aquilo ali e fica. Você precisa fazer exercício mais intenso, entendeu? Pelo menos uma caminhada. Você diz, eu quero fazer hidroginástica e caminhada. Beleza, eu brinco assim, você tem que fazer exercício que você sua, entendeu? Sua a camiseta. Hidroginástica eu sou. Você sua ou você vai lá para ficar com um macarrãozinho e fofocando com a colega do lado? Então, assim, é óbvio que é melhor fazer hidroginástica que fazer nada. Mas cuidado, às vezes a hidroginástica só, ela é pouca. Aí o paciente fala assim, não, mas eu estou fazendo exercício, doutor, para fibromialgia. Não melhora. O que você está fazendo? Hidroginástica. Não, é muito pouco. Muito pouco. Hidroginástica, você não vai melhorar muito fazendo hidroginástica para fibromialgia, não. Agora, se for só o começo, aí tudo bem. Você precisa fazer uma caminhada, depois você passar por uma musculação, pilates. É óbvio, né, gente? Musculação de acordo com a sua idade, de preferência com um personal te ajudando. Né? Se chegar lá, vou ficar atleta da academia, aí você vai se machucar, vai dar errado. Não é isso que eu tô falando. Olha, doutor, tem outra coisa aqui. Gente, eu queria pedir aqui para não mencionar o nome de medicamentos. Eu já tive até, inclusive, já recebi comunicado das lives sobre isso.
Nós não falamos em medicamento, nem os médicos vão falar. Doutor Alfredo, eu tomei remédio para lúpus, lembra que eu te falei dessa pergunta? Sim. Durante 12 anos. Certo. Descobri há pouco que não tinha lúpus, e sim fibromialgia e esclerodermia. Certo. A pergunta os medicamentos podem ter contribuído para o desenvolvimento da fibromialgia? Eu acho que até o diagnóstico errado, né? Não, de forma nenhuma, até porque, Beth, mais ou menos, porque assim, igual eu te falei, às vezes as doenças reumatológicas autoimunes, elas confluem, elas têm sinais, sintomas semelhantes. E muitos remédios que são usados para esclerodermia ou para esclerose sistêmica, que não são a mesma coisa, mas provavelmente ela está falando de esclerose sistêmica, é porque o nome esclerodermia é mais comum, eles são usados para o lúpus também. Então, assim, não foi os remédios que deu a fibromialgia, isso eu te garanto. E pode ser que as doenças elas se confluam, elas têm sinais semelhantes, sintomas semelhantes, alterações de laboratório semelhantes. Tem uma doença na reumatologia que chama doença mista do tecido conjuntivo. Ela chama mista por quê? Porque ela mistura 3 principais doenças: a esclerodermia, esclerose sistêmica, as miopatias, que é a polimiosite, que é uma doença do músculo, e o lúpus, né? Então, o paciente ele tem, às vezes, esses sintomas dessas 3 doenças. Então, assim, isso na reumato não é tão simples. Nesse seu caso, não sei se é um erro diagnóstico, mas as doenças, nesse caso, o tratamento é muito semelhante. Tem algumas peculiaridades, mas, assim, acontece isso aí, não viria como nenhuma anormalidade, não. E não foi esses remédios, com certeza não foi que providenciou aí o surgimento, vamos dizer assim, da fibromialgia. Doutor, outra questão que estão falando muito é a questão da ansiedade. Se tem que fazer assim, porque a gente sabe, eu, por exemplo, se eu deixar continuar uma crise, eu chego na fadiga, que é horrível. Mas, assim, eu sempre procuro não deixar aumentar isso. E estão falando muito da depressão, da ansiedade, que estão confundindo e achando que é da fibromialgia, que não devem procurar um tratamento. Então, isso eu sou contra, assim. Na minha opinião, isso é opinião minha, todo paciente fibromialgico ele deveria passar no psiquiatra junto também. Pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos, ele dá uma ida lá. Por quê? Como eu falei antes, esses pacientes fibromialgicos, eles vão ter ansiedade, insônia, depressão ou bipolar. Uma dessas coisas, ou várias dessas, ele vai ter. E às vezes, os remédios que a gente usa para fibro, com exercício físico, ele vai melhorar as dores. Às vezes, ele não vai melhorar o sintoma depressivo, o sintoma ansioso. A gente usa antidepressivo para o tratamento da fibro? Sim. E às vezes melhora esses sintomas, vamos dizer assim, do humor psiquiátricos. Mas muitas das vezes não melhora. E aí tem que ter o olhar do especialista na área, que é o olhar do psiquiatra. E ele vai ajudar a gente muito nisso aí. Então, esses casos que têm fibromialgia e tem muito ainda sintomas de problemas do humor, ansiedade, depressão, alteração de humor muito rápido, muito nervosa, muito ansiosa, muito triste, fica oscilando, se pode ser bipolar, o psiquiatra tem que estar junto com a gente nessa aí. Eu acho o acompanhamento, eu sempre tive, e eu acho muito especial, porque a gente não tem que tratar o psiquiatra, eu acho que todos nós deveríamos ter direito até de fazer, né, doutor? Mais terapia, ter mais conhecimento de tudo, porque a gente vê tá bem complicado. Eu ando aqui assim. A Luciana falou, então seria psiquiatra. Esse é o ideal, Luciana. Na minha concepção, o ideal para o paciente fibromialgico é o reumato e o psiquiatra, né? Em alguns casos, a gente pode pedir para fazer um procedimento, alguma coisa assim, com outro profissional, um anestesista especialista em dor, às vezes para fazer um bloqueio,
um cirurgião de coluna, às vezes fazer um bloqueio, alguma coisa assim. Isso é pontual, mas eu acho que os dois especialistas mais capacitados, vamos dizer assim, que melhor acompanhariam esses casos são o reumatologista e o psiquiatra. Os dois juntos. Porque só com um não vai dar certo e só, entendeu? Não vai. Porque o psiquiatra ele vai ficar olhando mais esse lado do transtorno do humor e a gente olha mais a questão da dor propriamente dita. Gente, deixa eu só falar um aviso para vocês. Bem aqui está fixado. Só um detalhe aqui, Beth. A Cleide falou assim: estou passando com o geriatra. O geriatra é um bom especialista para acompanhar esses casos também. Só que acontece que muitos pacientes fibromialgicos não são idosos, né? Tem paciente mais jovem, ali abaixo dos 60, dos 50 anos. Então, assim, mas o geriatra é um excelente profissional para acompanhar também, tá? Seria uma boa opção. A Maria Teodoro está aí fixado, gente. É o YouTube do Dr. Alfredo. E as lives estão salvas lá. Tem material. Aliás, a Amice. O Instagram e também, todos... né, Beth? Tem muito pessoal que me seguir aí. O Instagram é porque eu tô fazendo a campanha. Eu fiz, tanto faço no Instagram do Dr. Alfredo, como faço. E eu estou fazendo uma divulgação do YouTube, porque as pessoas não têm muito costume de usar, doutor. Então, eu estou tentando fazer as pessoas usarem e também verem, porque eu não gosto do YouTube que você não conhece. Aliás, doutor Alfredo, está ficando difícil. Outro dia eu recebi um vídeo, a pessoa, olha, Beth, que esse médico está falando, um homem todo vestido de médico, não tinha o nome, ninguém sabe quem ele era, ensinando a tomar um comprimido. Tem muita propaganda que é ator, né? O pessoal não, coloca ator. E eu até... Deixa eu fixar agora o Instagram dele, gente. Pronto. Maria, pois aí, esse é meu Instagram, pessoal. Seguir aí. O pessoal... E ele ensinando, o texto enorme, doutor Alfredo, ele ensinando como tomar um comprimido, onde é que a gente não sabe tomar. Eu, por exemplo, do teu próprio... mas para tomar o comprimido. Doutor, se você me passar, eu estava tomando uma vitamina D, e aí, como ela veio dividida, eu tive que tomar 5 comprimidos. Aí minha irmã disse, como você não tem problema, é no vapo só. Eu não tenho nenhum problema com comprimido. Agora, o homem falando, e a internet, doutor, está demais. É médico fazendo propaganda, médico que a gente diz assim, por isso que eu recomendo o YouTube do doutor Alfredo, os médicos que fazem lives com a gente, pelo simples fato que nós temos referência. Lá no YouTube, eu estou subindo algumas coisas do Instagram, as lives, mas a minha ideia, às vezes, mais para frente, é fazer coisas mais tempo, igual a live é 1 hora, né? Às vezes conversar mais lá sobre alguma doença, alguma coisa assim, e lá tem uma vantagem que o tempo é maior, que se eu posso ficar, e tem muita gente mais idosa, por exemplo, meu pai não tem Instagram, mas ele tem YouTube, ele fica no YouTube. Então ele vê no YouTube, entendeu? Então tem muita gente que vê lá e prefere o YouTube. Então, pra gente ficar lá também. Eu falei com uma pessoa, olha, gente, no futuro a gente pode... Não, Beth, você já fez eu abrir o Instagram que eu não tinha. Ela só tem a gente que segue ela, o resto ela segue todos vocês. Aí ela disse, não, deixa eu me acostumar com o Instagram. Eu digo, não, e eu gosto demais. Eu acho que aqui todo mundo tem acesso. A gente trabalha com as perguntas nos grupos do WhatsApp. É uma interação tão grande, doutor Alfredo, que é muito legal, sabe? E assim, se você vê como os profissionais falam, ou os participantes, outro dia uma pessoa, Beck, como é que você consegue dar conta dos 56 grupos? Eu digo, já até para criar outro. E eu gosto mesmo. Aqui está dizendo aqui a Luciana Mesquita, Beth causadora de muitos Instagrams. Muita gente criou mesmo. E, gente, doutor, como a internet adiantou, tem gente assim do interior do Piauí, do interior da Bahia. Ô, Beth, só mais uma que vai sentir do nosso tema. Gente, vamos lá. A gente tá tendo uma epidemia, né, no Brasil de
apostas do betting lá, em apostas, né? Pessoal, outro problema psiquiátrico. Por quê? Porque as pessoas querem ganhar as coisas rápidas, fácil. Gente, não existe isso, não existe almoço grátis. Então, quando você vê assim, cure suas dores da fibromialgia, faça um exame que o INSS vai... Gente, tem alguma coisa errada aí. Não é assim, tá? É difícil mesmo, é um problema de saúde difícil. E por quê? Igual eu falei, porque requer mudanças de hábitos. Se as pessoas com fibromialgia não mudar os hábitos, não fazer exercício regular, com frequência, elas não vão melhorar, né? Mesmo tomando remédio, elas vão, às vezes, ter períodos de melhora, mas ela não vai conseguir manter essa melhora. E repito, pode ser exercícios mais leves, uma caminhada. Eu tenho paciente que está 100%, sem nada de dor, que ela toma os remédios, poucos já, que ela já tomou muito, agora toma um pouco, e faz caminhada todo dia. Ela anda pelo menos 1 hora todo dia. Então, assim, esse ela pôs na vida dela que é prioritário, então ela faz, né? Então, assim, é possível, né? Então, voltando àquela pergunta lá de trás, eu não sei o que, postura meio que de vítima, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Não vão por esse lado, porque se vocês forem por esse lado, vocês não vão melhorar. Não existe remédio milagroso aqui que vai te melhorar. Você precisa fazer sua parte. Doutor, eu conto como experiência própria. Eu tenho uma irmã que é médica. E toda vez que ela chegava, eu tinha que falar da fibromialgia, quando eu nem sabia falar. Agora, assim, ainda sou. Um detalhe, Beth. Mas doutor, eu faço tudo, eu faço os exercícios, eu tomo os remédios lá, esqueci. Tomo os remédios que tem que tomar e não melhora. Reveja o diagnóstico. Isso não tem problema nenhum. Se for o caso, converse com o seu médico. Doutor, eu estava pensando, será que não é bom? Ou vai em outro, tirar uma segunda, terceira opinião. Agora, sim, estou falando aqui para paciente que tem o diagnóstico correto de fibromialgia. Essa paciente precisa fazer a parte dela, além das medicações e do acompanhamento com reumato, psiquiatra ali próximo. Então, eu vejo que muitas dessas pacientes que não melhoram, que têm o diagnóstico correto, é porque elas não fazem a parte delas, Beth. Ou tem muita dificuldade de fazer. Muito, doutor. Doutor, até falando aí, que foi comentado aí, botaram assim, fibromialgia é considerado deficiência. Gente, em alguns estados, a lei está dizendo o seguinte, equiparar os direitos dos deficientes, que no caso aí, não é o preferência, porque esse a fibromialgia já tem. Então, é o quê? Estão se falando em compra de carro, estão se falando em vaga de concurso. Eu, Elizabeth, e o Fibromialgia Nordeste não tem esse público como foco, o mais importante. O meu público aqui são pessoas que têm dificuldade de adquirir até o medicamento. São pessoas que não tinham conhecimento e estão adquirindo aqui através da live. Então, cuidado quando se colocar e dizer deficiente. Não é. Outra coisa, não é. Tem a nota do Conselho da Sociedade Brasileira de Reumatologia que o próprio Senado pediu. E ele explica sobre a deficiência. É tão fácil, não é BCP, não é nada disso. Equiparando os direitos de quem quer fazer concurso e tal, mas aí é só para deixar isso bem claro. Vamos parar de dizer mesmo. Teve uma confusão, mas isso eu já não estou vendo há muito tempo, porque às vezes o pessoal trazia um formulário que tem, todo estado tem, sobre deficiência. E o próprio formulário, ele perguntava lá, qual membro que você não tem? Qual membro? Nossa fibromialgia não tem isso, então ele não se encaixa nisso. O que a Beth está falando é que os direitos são equiparáveis, mas né, não é considerado uma deficiência como tal. Mas você tem. Porque primeiro que não é nem senador, não é presidente, não é senador, presidente, quem tem que dar. Quem vai ver a nossa incapacitação são médicos, são profissionais. Isso, porque isso está numa época. Às vezes,
nem adianta também explicar isso num relatório. Que a gente bater na mesma tecla, a Cleide está com deficiência oculta, agora já tem até deficiência oculta. Vocês vejam bem, já não tem mais a deficiência, agora é oculta. Não existe isso, o que existe é equiparar os direitos e a gente lutar para ter saúde. Gente, é um assunto que realmente isso aí é mais importante, lutar para ter saúde, para melhorar. Para ter saúde. A finalidade do Fibromialgia Nordeste é esse. E eu luto, sim, a nível municipal, que eu acho super importante, naquela cidade, ter preferência na fila, ter o dia da fibromialgia para conscientização e enfrentamento, e o conhecimento que a gente traz nas lives, e medicamento para quem não pode comprar, tratamento, pedir mais reumatologista. Vamos baixar a bola um pouco em relação a achar que vão dar tudo para a gente, que não vai se ganhar. É como o doutor Alfredo terminou de dizer, o que for de graça. Teve uma associação de deficiência lá da Paraíba, que entrou na justiça contra a fibromialgia, e eu bati palma. É bom pegar a carona dos outros, né? Eles com uma associação imensa e a pessoa. Primeiro, a carteira de fibromialgia, cuidado, porque tem um Instagram, doutor, que vende até a carteira do SUS, da fibromialgia. É complicado. Vende o cordão, vende carteira. Isso não tem nenhuma validade. Mas aí é outra live. Eu acho, doutor Alfredo, eu vou até lhe mandar uma mensagem amanhã, porque fomos convidados por uma sociedade, por um grupo da Bahia, que eles são... um grupo de alunos, mas é um centro educativo lá e tem um trabalho que estão querendo fazer uma live e eu queria lhe fazer esse convite, vou fazer no privado para você participar, porque exatamente como médicos, como você. Eu vou participar também, mas como ouvinte, assim, vai ser lá esse centro, precisa de um psiquiatra e o reumatologista. Eu acho que é um momento muito de explicar isso, doutor. O negócio tá se tornando necessário ser deficiente. Eu não quero ser deficiência. Eu quero viver bem, eu quero lutar para ficar bem de saúde e quando eu não puder trabalhar, eu ter benefício. A Rose perguntou aí de aposentar, uma questão interessante. É bom deixar isso claro. Hoje, no meu consultório, minha secretária explicou isso para um paciente meu que tem artrite reumatoide. Eu já tinha conversado com ele, já tinha feito um relatório para pegar um remédio. Ele foi no advogado para ter orientações do direito e falou que precisava de um outro relatório e tal. O que acontece, gente? A doença per si, só ela não vai te aposentar nem te desaposentar. Primeiro precisa ver o nível de problema que você tem e tal, né? De qualquer forma, mesmo que o médico esteja te assistindo, oriente, escreva e tal, você vai passar por uma perícia, não é assim, né? Não é mais igual já foi no passado. Você tem tal CID, você aposenta. O que tem é o que a Beth falou. Você tem tal CID, às vezes você já tem equiparação de direitos, você já consegue comprar carro com pessoa com deficiência, vaga, isso aí, você consegue, que são coisas diferentes. Esse paciente, eu tinha explicado isso para ele. Esse relatório, para você conseguir tais remédios, você vai conseguir, vamos dizer assim, esses direitos mais básicos, né? De comprar carro e tal. Aposentadoria, gente, já é outros 500, vai depender, não é só do CID, de como a doença tá, você vai passar. Não tem capacitação, você tem que ter tudo. O negócio é muito mais embaixo, entendeu? É muito mais embaixo. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem orientações, não, só essa doença com relatório você vai aposentar. Não é bem assim, não. Você passa pelo INSS, o pessoal vai conferir, vai avaliar. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Verdade. Isso é muito importante. A gente tem uns trabalhos de conscientização, doutor, e eu vou fazer, eu acho muito, no mês de fevereiro, junta
fibromialgia, lúpus, junta tudo, entendeu? O Doutor, auxílio aí, ó. O a outra, auxílio, tem CIDs que dão realmente o auxílio, você consegue auxílio, você consegue se tiver vaga para pessoa com incapacitação, deficiência. doutor, qualquer um dá. Provou Exato, você incapacitação. consegue muitos benefícios. Agora, a aposentadoria é outros 500, o buraco é muito mais embaixo. Muita gente não quer aposentar, ninguém está querendo, o pessoal quer encontrar saúde para trabalhar, para ter atividade. Inclusive, tem médicos que dizem que quando você para por completo, você não adere mais ao tratamento, não Aí ela busca. falou, a Rose falou, espondilite. A espondilite é uma dessas. A espondilite, o CID dela, ela já te dá direito a essa equiparação dos direitos, você consegue auxílio, doença, você consegue muita coisa. A aposentadoria é outros 500, é outra coisa. Doutor, eu consegui ficar em benefício durante 9 anos, lógico, parava um tempo, depois voltava, provando a minha incapacitação no meu trabalho, que eu não tinha como acompanhar. E eu nunca recorri a advogado, eu nunca recorri a isso. Eu sempre fui dessa... Normal, eu ia fazer a perícia, levava do reumatologista, levava do psiquiatra, Sim. levava pedindo afastamento. Nunca me pediram afastamento por tempo indeterminado. Isso não existe. Afastamento por tempo indeterminado. Às vezes, a gente vê o pessoal do direito pedir isso para a gente. Esse paciente mesmo, eu fiz o laudo para ele pegar os remédios e esses auxílios, vamos dizer assim, gerais, depois eu vou até conversar com ele, que parece que foi orientado. Não é assim, a gente não pode colocar por tempo determinado, sendo que o paciente está começando o tratamento, ele deve melhorar. Até porque essa decisão não é só minha, no médico assistente. O médico do INSS e às vezes o médico do trabalho, da onde ele trabalha, ele vai ver isso também. Ele tem que, entendeu? Não é tão simples assim, igual às vezes o pessoal fala para o paciente, não, pega o laudo lá, que você vai... Os auxílios você consegue de uma maneira mais rápida, comprar carro como PCD, que tem desconto, você consegue. Aposentadoria, afastamento por tempo, isso é outros 500, são coisas muito mais sérias. Outra conversa. Tem que ter, eu sempre oriento como eu fiz, e sempre dá certo as pessoas que vão pedindo a coisa normal. Doutor Alfredo, a live foi maravilhosa. Obrigado. Esclareceu demais. Quero te agradecer mais uma vez. Gente, siga o doutor. Todo mundo sai agora aí e segue o doutor Alfredo. Aí sigam também o Fibromialgia Nordeste Brasil. O YouTube já fez. Olha, doutor Alfredo, esse último comentário aí. Tem que ir na perícia vestida de mendiga e louca. Gente, não escutem isso. Isso não existe. O INSS não trata ninguém assim. Eu sempre fui normal. Não passem essas informações que elas não existem. O INSS merece também respeito. E eu respeito muito o doutor Alfredo. Beleza, Beto. Tá bom, obrigado aí pelo espaço. Obrigada. Obrigado. Tchau. Até mais.